santo é o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Amém. Estou feliz por estar aqui esta noite. Primeiro culto da família. Eu louvo a Deus que você está aqui para adorar a Deus juntamente conosco. Amém. Amados, antes de iniciar, quero deixar aqui 2 avisos. Primeiro, quinta-feira agora, próxima quinta-feira, nosso pastor Anderson, ele não está aqui hoje, ele foi atender um pedido na nossa igreja no Pinheirinho dos Palmares, mas ele deixou avisado que próxima quinta-feira, reunião com toda a igreja. Então, põe na tua agenda aí, quinta-feira você já teria que vir adorar a Deus. Já é o dia de cultuar, de congregar, o dia de se confraternizar com os irmãos. Então, quinta-feira, ao vir para a igreja, tenha em mente que será reunião. Então, qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer coisa que o Senhor lançou no teu coração acerca da obra de Deus, põe no papel e traz quinta-feira. Traz a ideia e traz também a mão de obra, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Esse é o primeiro aviso. E o segundo aviso é que nós vamos orar no final pelo gasofilaço. Então, se você ainda tem um pedido de oração, o coloque ali. Se não tem, guarda no teu coração o teu projeto. A gente vai estar orando no final para os pedidos. Amém? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Bom, vamos lá. Quem chegou mais cedo vai entender, quem não chegou, pega o bonde com a gente aí. Abra sua Bíblia no texto inicial do culto hoje. Alguém se lembra? Eu sei que um olha para o outro e agora, onde foi? Vamos lá, Josué 24. Foi o texto inicial do culto hoje. Josué, capítulo 24. Eu vou ler o verso 14 e 15. Josué, Yeshua, Josué 24, 14 e 15. Eu vou estar lendo, você por gentileza acompanhe na tua Bíblia, que diz assim: agora pois, tomai ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deita fora todos os deuses a quem serviram os vossos pais, além do Eufrates e os que estavam no Egito. Então vós servirás ao Senhor. O 15. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram os vossos pais, e que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, cuja habitaram nesta terra. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome assento, por gentileza, e ainda sentado, bate palma para o Senhor, aplauda Ele, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Mas essa noite eu quero aproveitar esse primeiro culto da família para falar de algo que alinha todo mundo. Existe uma força maior que é superior à tua credencial, ao teu título, à chancela que colocam sobre você de pastor, missionário. Aquilo que eles lançam sobre você dizendo: olha, você é essa pessoa. Existe algo maior, superior, Raquel, sobre isso. Eu quero falar exatamente isso. Eu quero falar de autoridade. Porque a autoridade não vem daquilo que é lançado sobre você como um nome. Não, autoridade, a palavra autoridade vem de autor. E só tem autoridade quem é ligada no autor. O autor e consumador da nossa fé, o autor de nossa vida. Logo eu entendo que não é o que colocam sobre mim, o título, a carteirinha, a chancela que eu tenho que me dá autoridade. O que me dá autoridade é a ligação que eu tenho com o Pai. Isso determina a autoridade ou não. Quer um exemplo bíblico? Melhor, eu vou dar 2 exemplos bíblicos. José e Daniel. Faraó era o poder no Egito, mas a autoridade quem tinha era José, porque José tinha condição
de dar alimento ao povo mediante aquilo que o Senhor lhe dera como visão, ou tradução de um sonho. A Bíblia diz que Nabucodonosor tinha o poder na Babilônia, mas a autoridade estava com Daniel. Você consegue entender que a autoridade não vem de poder, não. A autoridade vem de estar ligada no autor. Mas por que eu estou falando isso? Por que o pastor iniciou o culto da família falando nisso? Porque existe esse poder ou esse grau espiritual que todos precisam passar por ele, grande ou pequeno, tendo cargo ou não, sendo nomeado obreiro ou não, precisa passar por ele, porque se não passa, é só alguém que exerce uma função, tem o nome escrito em alguma coisa, e tanto no amplo espiritual, na obra da igreja, nos benefícios que Deus traz dentro da igreja, quanto na tua casa, você vai sofrer retaliação, porque não entende quem você é de fato. Já percebeu que a gente sofre ou deixa de receber alguma coisa porque não sabe? Já aconteceu contigo de depois de muito tempo fuçar lá e descobrir, nossa, eu tinha um benefício e eu não recebi porque não sabia, e o tempo agora passou e eu perdi? Já passou por isso alguém? Tendo um benefício, mas não entendendo dele, não recebeu, e quando vai saber, não consigo mais porque o tempo passou. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Existe um benefício de Deus para a sua vida, algo que pode e vai te trazer condição de ter uma vida tranquila no amplo espiritual e lá na tua casa. Existe algo de Deus que já é dado para você, já está no teu nome, mas você precisa ter a condição de entender isso, que é autoridade. A autoridade de Deus já está contigo. Já percebeu que muitas das vezes a gente chega em casa ou no trabalho e tem alguém lá, um indivíduo possesso, não é, tomado do inimigo, e ele atrapalha você no trabalho, atrapalha você talvez na escola, na rua da tua casa, é um vizinho tribulado. Já percebeu que sempre tem alguém que é enviado do inimigo para roubar a tua paz, e a gente acaba ficando mesmo sem paz, irmã Cristina, porque parece que pastor, é obra feita, não é possível, eu chegar lá, começa o som alto do funk, não dá para entender, eu chegar em casa, pronto, o menino já endemoniou, já não me dá paz, parece obra mandada. Sabe por que isso acontece? É porque nos falta entendimento daquilo que Deus já nos deu, chamado autoridade. Eu preciso entender isso aqui. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel já estava vivendo agora em momento de alegria, cada um em tua casa, além do rio, já estava vivendo na terra que mana leite e mel, vivendo do bom e do melhor. Deixa eu melhorar isso aqui. O povo de Deus, se ficava enfermo, Deus curava. Se ficasse enfermo, Deus curava. Vai ouvindo isso aqui e vai tentando assimilar na tua vida. O povo, se tivesse aperto e dificuldade, Deus supria. O povo, se tivesse algum problema de falta de alimento, a plantação, a colheita, Deus ia e provia. Nunca o povo de Deus passava dificuldade, entrava em momentos difíceis sim, mas saíam do outro lado cantando o hino da vitória, não é isso? Porque Deus estava com eles. Consegue achar alguma simetria entre o povo de Israel e a nossa vida hoje? A gente até passa por aperto, mas Deus nos tira dele. A gente até passa por luta, mas quando não vai dar, meu Deus, está no final, Deus aparece com alguma coisa, alguém abençoado, Robinho, e nos ajuda. Não é assim? A Bíblia vai dizer que agora Josué está na frente do povo, e o povo está titubeando. Deixa eu melhorar isso aqui. O povo é aquele que uma hora está com Deus e outra hora quer voltar para a escravidão.
A hora que Deus supre, a hora que a necessidade é suprida, meu Deus, aleluia, glória a Deus, que bom que Deus fez. Mas quando a necessidade é real, o aperto e a angústia está no momento, Deus me abandonou, e cada um busca o auxílio aonde pode. A Bíblia diz que Josué se coloca em pé, não com autoridade de líder. Deixa eu falar para você isso aqui, nem sempre o teu poder de liderança vai conseguir conduzir o povo, não, querido. Muitas das vezes o que precisa é a autoridade de Deus para agir na tua vida. A Bíblia vai contar uma história que Samaria foi sitiada, estava cercada, e a mensagem que o rei inimigo manda lá dentro diz assim: olha, eu vou lançar tanta flecha aí dentro que não vai ter como nem contar os corpos depois, eu vou exterminar. Senaqueribe manda uma mensagem dizendo: eu vou passar sobre essa terra como um rolo compressor, não vai sobrar nada. E a Bíblia diz que todo o povo olhou para o rei, porque o rei tinha o poder. E quando o rei sai do seu palácio e vê toda a congregação, sabe o que ele faz? Rasga a roupa e chora, porque nem sempre quem tem poder tem condição de te ajudar. E aí, de repente, lá no final, se levanta um jovem da descendência de Asaf, Gesiel, e diz assim: olha, eis que diz o Senhor, amanhã Deus dará livramento. Deixa eu melhorar isso aqui. Muitas vezes a gente não usa da nossa autoridade e espera que alguma autoridade na igreja faça. Alguém que tem um cargo eclesiástico: pastor, você precisa da minha casa, porque lá está a luta. Pastor, eu não consigo mais. E a gente espera que o missionário, o pastor, o bispo, o apóstolo vá em casa, porque ele tem chancela, existe algo sobre ele. Eu não quero aqui tirar nenhuma meritocracia do título ou da condição que a pessoa conseguiu esse cargo, não. Mas o que eu quero deixar bem claro é que se você não tomar posição, a sua casa não vai ser liberta. Porque a gente espera sempre de alguém. Será que ninguém vem aqui? Será que ninguém está vendo a minha luta? Sim, tem alguém vendo, e quem está vendo tem poder de mudar a sua história, mas ele precisa que você tome postura, tome posição. Porque não dá para o inimigo entrar na sua casa, Suzana, e fazer ruar, se você ficar olhando e falar: nossa, será que ninguém vai fazer nada? Olha aí, Deus, o inimigo não, Deus está vendo, ele quer que você tome posição. Porque não depende só de Deus. Como assim, pastor? Sim, simples assim. Todas as coisas que Deus fez, Ele sempre compartilhou. Mesmo sendo Deus, tendo a soberania e o poder de criar sozinho, a partir da criação que Ele fez, e entrega na mão do homem o jardim, a partir daí, tudo que Deus faz é em comum acordo. Até a criação do homem, façamos o homem, e aí Deus faz o homem agora está pronto. Então Deus dá o jardim e fala: Adão, você vai me ajudar, comigo vai cuidar do meu jardim. Então nomeia, ou seja, existe uma parceria, ou seja, na minha casa, além de Deus, quem manda sou eu. Fala aí, gente. Ai, que medo de falar. A mulher, eu mais ou menos, eu depois de Deus e a mulher, e aí eu mando. Mas olha que interessante, eu preciso entender que eu sou autoridade espiritual na minha casa. Porque Josué diz isso: olha, se vocês querem servir os deuses dos seus pais, que vocês aprenderam com ele, que quando a criança está soluçando, é só pôr uma linha vermelha na testa que sara, não é? Você aprendeu com o teu pai isso, que olha, quando as coisas acontecem, sumiu alguma coisa, dá 3 pulinhos que acha. Você aprendeu com o teu pai. Se você quer servir o Deus que o teu pai serviu e já morreu e não deu certo, fica à vontade. Aí vem a autoridade em casa, não como líder, mas como autoridade espiritual. Todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não se importou se os filhos, os genros não iam aceitar a Cristo. Ele disse: eu e minha casa. Por quê? Porque parte dele. O apóstolo Paulo dá um conselho tremendo a Timóteo,
1 Timóteo capítulo 5, verso 8, ele diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da boa doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Então, peraí, para mim salvar os que me ouvem em casa, os que me veem, eu tenho que cuidar da boa doutrina, cuidar de mim e da boa doutrina, porque quando eu faço isso, eu tenho voz de comando, eu tenho liderança em casa, e sabe o que acontece? Até o inimigo bate em retirada quando eu disser: aqui não, porque aqui acima de Deus não tem ninguém, e abaixo dele quem manda sou eu. Não tem ninguém acima do teu Deus, não tem. E abaixo dele, na tua casa, a coluna espiritual é você. E se você não tomar postura, sabe o que acontece? O inimigo entra e faz bagunça. Porque o inimigo não precisa de convite, presbítero Zé. Ele precisa de oportunidade. O inimigo não precisa de um convite enviado: estou convidando a vossa senhoria a entrar na minha casa. Não, ele não precisa disso. O que ele precisa é de uma oportunidade, uma porta aberta, uma brecha. Como é que os crentes falam, missionária Cristina? O crente, ele dá legalidade, não é isso? Então o inimigo só precisa da legalidade, da autorização tua. Ele não entra lá se você não der autorização, mas quando você dá, ele entra e faz bagunça, faz ruaça. E aí a gente fica assim: e agora, Deus? Olha aí o inimigo na minha finança, Deus. Olha aí o inimigo na minha vida sentimental, na minha casa. Olha o inimigo aí na minha vida profissional. E aí, o que você vai fazer para mudar isso? É tempo de decisão, querido, não dá mais. Não dá para continuar vivendo uma vida de aperto e angústia, tendo a condição de mudar isso. Não dá. Não dá para ver o filho sofrer, o marido sofrer, sem tomar postura e mudar essa história. Eu preciso entender da minha autoridade espiritual. Então vamos lá, eu quero resumir alguns pontos aqui acerca de autoridade espiritual, porque talvez você ainda não entendeu. A autoridade espiritual que você tem, vamos lá, isso aqui é coisa de pregador, não sou pregador, mas vamos lá, repita comigo aí: a autoridade espiritual que eu já tenho. Pronto, tá memorizado, não é isso? Memorizou. É assim que eles dizem, né? Para memorizar tem que repetir. Então tá bom, já memorizou. Então você já sabe que você tem, não vai ter, já tem autoridade espiritual. Então, primeiro ponto, eu vou falar só dois. Primeiro ponto que eu preciso entender para entrar de fato nessa divisa que alinha todos, que a autoridade está em Provérbios 24:10. Sabe o que está escrito lá? É forte. Quando eu li isso, eu estava do lado da minha esposa, me parece que foi um tapa de luva isso, pelicano. É isso aí. Na Raquel falou que foi um soco mesmo, mas foi um tapa, porque quando eu li me chocou, que está escrito lá: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então quando o inimigo se levantar, se você fizer a cara do gatinho do Shurek, querido, ele vai passar por cima sem dó, porque o inimigo não tem dó de você. Ele não tem dó do teu filho, ele não tem dó do marido, ele não tem dó das tuas finanças. Não, ele não tem. Então não dá para parar na frente dele e falar: ai, coitadinho de mim. Ele vai falar: eu vou atropelar, porque em João 10:10 está escrito qual é a função dele. A Bíblia diz que o inimigo é o ladrão, mas Jesus está simbolizando o inimigo. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Então não dá para olhar para ele como um coitadinho e achar que ele não vai te atropelar, porque ele vai. Então você consegue entender que no dia da dificuldade eu não posso ter fraqueza? Ai, mas eu não estou aguentando. Filha, deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na minha
fraqueza. Então quando eu não estou aguentando, é sinal que eu posso, e posso muito. O problema é quando eu acho que posso, quando eu acho que estou bem. Não, eu vou lá, eu vou arrebentar, vou meter o pé, olha, eu vou expulsar ele. Aí o diabo fala: é você que eu estava esperando. É, porque a gente acha que está forte, e a Bíblia diz: quando eu penso que estou forte, fraco eu estou. Você consegue entender que essa autoridade precisa estar inserida no meu coração? Eu tenho que entender isso. Não depende de credencial. Mas eu não sou presbítero, eu não sou nem cooperador. Não, isso não tem a ver com divisa, com credencial. Tem a ver com algo, um poder que nivela todos, que é chamado autoridade. Eu preciso entender isso. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender que eu tenho autoridade é não sucumbir no dia da adversidade, no dia da tribulação. Quando o inimigo vier, não dá para falar: eu estou morrendo de dor de cabeça, irmã, não estou aguentando nada. Não dá para fazer isso. Quando ele vier, e ele vai vir, isso aqui não, é claro, aqui não, mas isso se ele já não estiver aqui, não está em nenhum lugar, eu creio. Mas vamos lá, amigo seu, algum conhecido, e aí quando ele aparecer, não dá para fingir demência, não, querido, tem que ir para cima, tem que ir para cima, porque ele não sai sozinho, está entendendo? Não é uma coisa que vem e passa. Ai, vamos dormir, é só tomar um banho e dormir que passa. Não passa, querido, é você que precisa tomar postura para tirar ele. Ah, não, é só dormir, deita, fecha o olho e dorme. Não tem como. Quando você acordar, ele está lá, e ele vai estar. Sabe o que é interessante? O texto em Tiago, capítulo 4, verso 7, fala algo tremendo. Eu quero traduzir isso aqui para você. Diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou traduzir esse texto para você rapidinho, só para você entender. O que dá legalidade, eu disse aqui, né, legalidade, o que dá autorização ao diabo de entrar talvez na vida familiar, na vida financeira, na vida conjugal. O que dá autorização para o diabo é uma coisa simples, mas complicada, chamado pecado. Sabe o que quer dizer pecado no grego? Eu sei que parece bobo, pastor, grego, eu quero saber de grego, não me interessa o grego, mas só para você entender algo tremendo espiritual aqui. A palavra pecado no grego quer dizer hamatia. Hamatia quer dizer errar o alvo, errar a direção, errar o caminho. Sabe o que o pecado faz? Exatamente isso, irmã Cristina. Ele faz a gente errar a direção. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas o pecado nos tira desse caminho. Ele faz a gente errar o alvo, errar a direção. Em vez da gente estar arrumando no caminho sentido a vida, que é Cristo, o pecado nos tira, não faz errar o alvo. Agora a gente está andando rumo à morte, porque o pecado faz isso, traz separação, morte entre a minha vida e Deus. Consegue entender a sutileza do pecado? E aí ele entra na nossa vida, e ele está lá, fazendo o que ele tem que fazer. E se eu não entender e não sujeitar a potente mão de Deus, como é sujeitar? O que é sujeitar? A palavra sujeição é exatamente isso: me sujeitar a Ele, olhar para Ele e falar: olha, eu não consigo, por mim sozinha não dá, eu não tenho condição de fazer. Aí Ele fala: então, se você está dizendo que não consegue, agora é comigo. Isso é sujeição, é deixar que Ele faça aquilo que você não consegue fazer. Sujeição. Me sujeitei a Ele. Para onde Ele quer que eu vou, eu irei. Aonde Ele me levar, ali estarei, porque eu me sujeitei a Ele. E aí quando você faz isso dentro de você, naquele pensamento que a gente tem, que é um pensamento pequeno, em sujeição e humilhação, nesse sentido de se humilhar perante Ele, no mesmo momento em que você se humilha, Ele coloca em você a autoridade. Parece, uau, como é que pode eu me humilhar e ter autoridade? Porque só tem autoridade quem se humilha.
Só tem autoridade quem se humilha. Esse tem autoridade de fato, aquele que se humilha perante Ele e diz: Senhor, eu não posso. E Ele fala: então tá, já que você não pode, eu vou dar para você a chave que só eu tenho, a chave que se eu te der, aí sim você pode, mas só recebe essa chave porque se humilha. Então eu vou terminar, mas traduzir para você, lá na tua casa, para que a autoridade de Deus esteja contigo, e aquela perturbação, se essa é a palavra, aquela dificuldade, aquele momento de aperto, eu vou falar isso aqui com toda a autoridade de profeta, sabe aquele momento que está só você e Deus em casa e dá uma angústia, uma vontade de chorar? A sombra do passado parece que atormenta a gente, não é? A gente começa a lembrar de momentos tristes, de coisas que aconteceu no seio familiar e deixou a gente triste, dos projetos, tanta coisa que eu queria fazer, pastor, para a família, para abençoar a família e não consegui, e parece que isso vem assombrando a gente, vem corroendo por dentro, e aí põe em xeque tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer. A gente vive o passado como se fosse hoje, e hoje a gente não consegue viver o futuro, porque parece que vem consumindo a gente. Sabe o que eu preciso fazer para esse sentimento, e eu vou falar aqui com toda a autoridade espiritual, esse sentimento demoníaco ir embora, aquele sentimento de rejeição? Ai, eu fiz tanto e não consegui, parece que não deu, olha, ela não me quer. Sabe aquilo que a gente faz e se mata, mas parece que não dá certo? Sabe o que você precisa fazer para esse sentimento ir embora? Sujeitar ele. Vai para o colo dele, porque ele te pega no colo e ele te ensina como cuidar da tua família. Eu louvo a Deus, porque quem fez a família foi Ele. Então Ele entende e conhece as nuances da família, não é? Marido tribulado, quem conhece? Deus. Mulher de lua, já viu? Conhece mulher de lua? Não tem, aqui não tem nenhuma. Mora tal de um jeito, mora tal outra. Aqui não tem nenhuma, mas eu conheço uma que é assim, ela acorda de um jeito, passou 10 minutos, é outro. Eu falo: meu Deus, quem está aí agora? E aí está tudo bem, de repente já não está mais bem, e aí está adorando a Deus, está batendo panela. Fala: meu Deus, e agora? Só Deus para entender isso. E sabe o que Ele faz? Te dá entendimento. Ele fala: vigia, varão, não vai lá não, caça teu rumo, vai para outro canto, depois você volta. Porque Deus conhece de casamento, Ele sabe, foi Ele que fez. Então a autoridade no casamento, quem dá ou quem tem, não é o marido. Ai meu Deus, como é isso, pastor? Está ensinando que a autoridade no casamento não é o marido? Não, a autoridade no casamento é quem está ligado no autor, querido. Porque a autoridade vem de autor. Se eu não estou ligado no autor, eu posso ter qualquer coisa, poder, mandar, credencial, mas autoridade não. Autoridade não. Eu quero te convidar essa noite a tomar de volta, se essa palavra, a sua autoridade. Quero te convidar essa noite a colocar o pé lá na tua casa. Talvez o teu marido não está vindo para a igreja, talvez o teu filho não te respeita mais, talvez exista um desconcerto no seio da tua família. Eu quero te convidar essa noite a tomar de volta a tua autoridade como ligada no autor. Você vai pôr o pé lá na tua casa, e vou falar isso aqui, aquele ambiente vai estar diferente. Você vai chegar na tua casa, quando você pôr a chave no cadeado e virar ele, vai virar uma chave no mundo espiritual, dizendo que agora você chegou, e tudo que não presta, tudo que te atrapalha, tudo que te impede de ser feliz no casamento, vai ter que sair, porque você chegou com autoridade. Ah, não dá para sair e voltar, tá tudo da mesma forma, não tem como, porque aonde eu vim, aonde eu estou é a fonte, é a fonte. Eu vim buscar a fonte, eu estou na fonte, e se eu voltar da mesma forma é porque eu voltei vazio, e eu não posso mais ser assim.
Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar aqui o pastor Mateus, meu pastor. Pastor Anésio, por favor, pastor Anésio, me auxilia aqui, pastor Mateus, pastor Anésio. Eu quero orar com você enquanto os pastores vai estar orando aqui no gasofilácio. Tenho um pedido especial também para o pastor Anésio e o pastor Mateus acerca da oração que eles vão fazerem aqui. Ore também pela a situação, como que eu posso dizer, burocrática do nosso irmão Carlos. Nosso irmão Carlos tem que fazer uma viagem e parece que deu um problema no passaporte e está difícil e é urgente. Então, quando estiver orando, coloque a causa do nosso irmão Carlos em questão também. Mas eu quero orar por você agora. Mas eu quero orar, enquanto os pastores oram aqui, eu quero orar para que você entenda a tua autoridade. Não dá para deixar ninguém fazer o que você precisa fazer. Josué não deixou para ninguém, ele tomou postura como líder e como autoridade espiritual. Então você vai fazer isso agora. O inimigo precisa entender que agora você sabe quem você é. O inimigo precisa entender que você tem condição de agir lá na tua casa, no meio da tua família. Ninguém vai roubar a paz do teu seio familiar, porque você entendeu que a autoridade está nas tuas mãos. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido e Pai santo, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eis aí a tua igreja. Pai, nós cremos que a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela traz condição para aqueles que o buscam, ela renova, ela traz, Pai, alimento espiritual. A tua palavra, ela é a totalidade do que a alma precisa. Então nesta noite, com o nosso coração cheio da tua palavra, nós entendemos a autoridade que o Senhor tem nos dado mediante as dificuldades em nossa vida. Então, Pai, nós demos uma ordem no mundo espiritual aqui essa noite, que a nossa voz seja encoada aí nos quatro cantos da terra, dizendo: nós não aceitamos retaliação do inimigo em nossa casa. Pai, nós clamamos a Ti crendo que toda a obra do inimigo no trabalho do esposo, no trabalho da esposa, nos filhos, todo laço, seta do inimigo lançada no seio familiar, seja quebrado agora pelo poder da autoridade na tua palavra. Pai, nós cremos que há condição espiritual de cada um daqueles que aqui estão buscar mais a Ti, para que tenha entendimento que a chave está nas tuas mãos, que o Senhor é a chave e a porta vai se abrir mediante a nossa busca e a nossa entrega em Ti. Pai, nós cremos em Ti, cremos que o Senhor já está agindo no casamento de cada um que aqui está, na vida sentimental. Pai, se existe algum desconcerto emocional, por alguma palavra, alguma tristeza, algo que foi lançado e trouxe mágoa, amargura, e está bloqueando o entendimento e o se achegar a Ti, Pai, que seja quebrado agora. Nós clamamos a Ti novamente, lançando uma ordem, que toda hoste maligna que possa estar circulando na vida dos Teus filhos seja retirado agora, e haja plenitude do Teu Espírito em cada um daqueles que aqui estão. Pai, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e obrigado, Deus. Tome assento, assente-se crendo que Deus já está agindo na tua vida. Amém? Já está trabalhando no teu casamento. Tem um versículo, eu gosto muito dele, que é o último versículo do Antigo Testamento, ou da Taná, da Bíblia Antiga. Vamos lá, é o último versículo. Eu quero dividir com vocês, está em Malaquias, que diz assim, que nos últimos dias, nos últimos tempos, o Senhor trará de volta o espírito do profeta Elias, para que o coração dos pais seja voltado aos filhos, e o coração dos filhos seja voltado aos pais. E aí o texto continua, e o final dele é temoroso, que diz assim: para que eu, diz o Senhor, não destrua a terra com maldição. Então sabe por que muitas das vezes acontece várias tragédias no mundo? É porque o coração dos pais ainda não se voltou para os filhos, e dos filhos ainda não se voltou para os pais. A chave da plenitude dos tempos na vida cristã é a família estruturada na casa do Senhor. E aí Deus consegue operar. A Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção aonde há paz. Então eu declaro paz no teu lar, paz na tua casa, em nome de Jesus. Amém?
Amados, quero só dar alguns avisos. Então, quinta-feira, reunião, já está entendido. Parece que a partir de amanhã vai mudar alguma coisa, ou já mudou. A gente entrou na fase vermelha, né? Então, a gente ia começar o curso teológico amanhã, voltar, na verdade, para o curso teológico não vai ter. A gente vai deixar passar esse período, né, o que o governo decide. Nós temos que seguir essa visão, esse pensamento. Então, a gente vai esperar um pouquinho. Mas os cultos estão normais, tá? Todo mundo com segurança, a gente tem bastante álcool gel ali, né? Máscara sobressalente se alguém precisar. Então, os cultos estão normais. Terça-feira ainda não tem, mas quinta-feira vai ter a reunião. Então, conto com todos vocês aqui, tá bom? Fica de pé em nome de Jesus. Acho que é só isso, né, missionário Noemi? Reunião quinta-feira. Faz assim com a cabeça, que eu fico feliz. Isso, ó. Então, vamos orando. Quero orar pela tua vida. Você vai cantar? Eu sempre corto o louvor do céu no final, é isso? Depois vai cantar depois? Então, vamos orar? Vamos fazer diferente hoje? Hoje é diferente, eu sou meio doidão mesmo, né? Já falaram que eu tenho esse problema de ser diferente. Talvez é isso, né? Minha mãe disse que eu não era igual a todo mundo. Amém. Minha mãe disse que eu não sou igual a todo mundo mesmo, então vamos fazer diferente. Segura um pouquinho aí, vamos orar para a irmã Cristina, missionária Cristina. Dá um pulo para cima, irmã. Não, tô brincando. Com cuidado. Vamos orar para a irmã Cristina. Foi o aniversário dela. Ela fez 15 anos, gente. Não é sempre que a gente faz 15 anos. 15 anos na presença de Deus. Então isso é mais festa ainda. Então põe sua mão para lá. Isso. Pai querido e Pai santo, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, eis aí a tua serva, que completou mais uma primavera em tua presença. Pai, nós sabemos o tanto que ela tem se esforçado e trabalhado em tua obra. Nós sabemos a dedicação que ela tem feito e cremos que o Senhor conhece o coração dela e sabe de tudo que ela tem colocado, sonhos e projetos na tua presença. Pai, nós como família, como irmãos em Cristo, clamamos e abençoamos a vida dela, que ela possa ter uma vida tranquila, que este ano venha a ser um ano de superação, um ano de promessa e conquista e vitórias na vida dela, em nome do teu filho amado Jesus. Nós cremos em toda a vitória que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus, amém e obrigado. Deus abençoe, querida. Tá, agora eu quero que você aponta lá para a tua casa, vai ficar esquisito aí, que louco, cada um para um lado, né? Quem olha de fora, quem está assistindo fala, que oração é essa, cada um para um lado? Sabe por quê? Porque a gente recebemos autoridade aqui. Quem crê que já recebeu autoridade? Nós recebemos a autoridade de Deus aqui. Agora eu quero que você mande um recado espiritual lá para a tua casa. Porque quando você vai chegar lá, o recado já chegou, querido. O inimigo já vai saber quem você é de fato. Então você vai orar agora para a tua despensa, para o carnê que está em cima do armário. Você vai orar para o indivíduo que ficou no sofá e não veio para o culto. O filho que talvez saiu e você não sabe onde está. Eu não sei onde está o problema, mas é aí que você vai indicar, dizendo, a partir de hoje eu já vejo mudança nessa área. É colocar a tua autoridade em prática, amém? Então comece a usar ela. Senhor meu Deus, Pai querido e Pai santo, em nome do teu filho amado Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor nos mostrou quem nós somos de fato, que nós não somos apenas servos do Senhor, e sim filho, e filho tem tudo que o Pai tem. Então nós clamamos a Ti a autoridade de fazer aquilo a qual o Senhor indicou que se nós tivermos fé, nós faríamos. Então, com a fé que está em nosso coração agora, nós clamamos que todo mal, toda ação do inimigo, quer seja em qualquer área de nossa vida, que se estiver alojado lá em nossa casa, saia agora, bata em retirada, porque nós cremos na autoridade que o Senhor tem nos dado. Pai querido e Pai santo, também pedimos a Ti que leve-nos em paz até nossos lares, dando uma noite tranquila, sonhos e projetos de Deus em nosso coração, e que sejam uma manhã, uma semana produtiva, que portas venham a ser abertas, que as bênçãos do Senhor alcance a cada um daqueles que tem te buscado. Nós cremos que a providência do Senhor é real e já está chegando em nossa vida. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus, amém e obrigado.
Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada coração, desde